das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente é o que é educação especial, entendendo a educação especial como uma modalidade de ensino, né? Portanto, ela é transversal, não é substitutiva. E aí, quando a gente entende a educação especial na perspectiva inclusiva, a gente vai entender que todas as pautas que falam sobre a escola, que falam sobre a educação, precisam trazer também de maneira transversal a escolarização de estudantes com deficiência, altas habilidades, superdotação, sobre pautas, agora, né, superada a questão do decreto 10.502, já revogado, quais são as pautas que se colocam? A gente percebe um movimento grande para dizer que as escolas não estão preparadas, para reforçar o bullying que acontece nas escolas. Essas são pautas recorrentes que, por vezes, quando a gente não lida com isso com responsabilidade, elas tendem a enfraquecer o lugar da escola e a própria inclusão dos estudantes com deficiência. Então, é importante a gente fazer esse contraponto justamente para entender que o que é preparar a escola e o que é combater, por exemplo, o bullying na escola, né? Essas pautas, a gente precisa ouvir pesquisadores, professores, gestores, porque esse enquadramento de pauta acaba reafirmando o lugar da educação especial na perspectiva inclusiva. Então, não dá mais para a gente dar peso para os profissionais da saúde apenas nas pautas de educação, porque isso significaria a gente compreender a deficiência como um problema, como um desvio, como uma questão de saúde. A gente já passou dessa fase, isso é importante dizer. A gente hoje tem estudantes com deficiência, já uma, duas gerações que passaram pela escola, coisa que a gente não tinha há um tempo atrás. Eles podem dizer de suas experiências, também dos seus desafios e ajudar a apontar caminho, né? Eu acho que pautas importantes, busca ativa de estudantes com deficiência, porque estão com a pandemia, muitos foram evadidos das escolas. Quando a gente vê o censo escolar, né, divulgado pelo Instituto Anísio Teixeira, então precisa pautar a busca ativa, entender o que os governos estão fazendo para que esses estudantes possam estar na escola e, uma vez na escola, o que está sendo feito para que a sua participação, a sua aprendizagem, a sua permanência sejam de fato efetivos. Então, entender como é que acontece a oferta do atendimento educacional especializado, a implementação das salas de recursos multifuncionais, se as turmas estão superlotadas ou não, se os professores estão passando por formação continuada ou não. Uma outra pauta importante é a recusa de matrículas, sobretudo nas instituições, nas escolas particulares. O que as escolas particulares estão fazendo para a inclusão de estudantes com deficiência também nos seus espaços? E, obviamente, né, as escolas públicas também, como é que elas têm feito? A recusa de matrícula é menos comum na escola pública, mas, por outro lado, há outros desafios que dizem respeito aos recursos financeiros, que esse é um desafio da escola para a escola como um todo. Então, vale a pena pautar o Fundeb, entender como é que está sendo destinada a verba para as escolas, com quais instituições a escola pública disputa verbas, né, no caso dos estudantes com deficiência, para onde vai o recurso para além da escola pública, para onde esses recursos têm sido destinados e por quê, porque isso também é uma forma da gente esvaziar o lugar dos estudantes com deficiência na escola pública. A medicalização do ensino dos estudantes com deficiência, o que eu quero dizer com isso? Tem uma rede, né, uma frente bastante forte defendendo a oferta de terapias dentro da escola, né, de aba, de atendimentos terapêuticos, transformando as escolas quase como em clínicas. Então, entender quais são as disputas que estão nesse campo e por que há essa compreensão de que esses profissionais precisam estar na escola para os estudantes com deficiência e não para os demais, né? E por que a escola seria esse lugar ou não seria esse lugar? Acho que essa também é uma pauta bastante importante. E, por fim, acho que deixar também essa sugestão, principalmente para os jornalistas que gostam da pegada mais investigativa, entender quais são as instituições e os interesses que financiam
às instituições segregadas, às chamadas escolas especiais? Quanto de recursos chega para as APAES, por exemplo? Qual é o serviço que elas prestam? E quanto de recursos chega para a escola pública para a implementação de salas de recursos multifuncionais, de atendimento educacional especializado, né? Fazer esse comparativo e entender quais interesses se colocam também na hora da distribuição dos recursos e por que há APAES tão equipadas e escolas públicas tão desvalorizadas.